Então, vamos lá, meus queridos. Então, né, hoje, como vocês podem ver aqui, o professor está escondido no meio, né, desse matagal, justamente porque nós vamos começar a ver com vocês, né? Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Beleza? Então vamos lá. Fotossíntese também é outro assunto trabalhoso. Assim como respiração, fotossíntese também dá trabalho para os alunos do vestibular. Ele não é o inverso da respiração, como tem muita gente que diz, a fotossíntese é o inverso da respiração. Não é. As equações, né, da fotossíntese, que as plantinhas fazem, etc., elas são muito parecidas, mas não são inversas. Então, primeira coisa, você já deve ter pensado nisso, eu acho que todo mundo já deve ter pensado nisso, que nós precisamos nos alimentar, porque é através dali que a nossa energia, né, que nós precisamos para sobreviver. Mas essa energia, né, como vocês sabem da física, a energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada. Tá? A fonte principal de energia, não é novidade para ninguém, é o Sol. O Sol é a fonte primária de energia no nosso planeta. Só que nós não conseguimos usar a energia da luz que vem do Sol diretamente para nós. Mas, para nossa sorte, nós temos seres no planeta que conseguem fazer isso, que são os seres autótrofos. Os seres autótrofos, eles conseguem pegar a luz, a energia luminosa, e transformar essa energia luminosa junto com o CO2 e o water, água, transformar esses dois aqui, mais a energia luminosa, em glicose, açúcares. Também pode formar algumas gorduras, sabe que tem vegetais que têm óleos, né? A gente usa inclusive, para fritar, né? Óleo de soja, etc. Então, veja que também são produzidos justamente pela fotossíntese. Ela usa isso para produzir lá os ácidos graxos, os hormônios vegetais, porque normalmente a gente fala muito em glicose. Vocês vão escutar em questões, né? Em explicações, essa parte da glicose. Tá? Aí o pessoal esquece que outras substâncias também são produzidas através da fotossíntese. Lá no finalzinho, né, no ciclo de Calvin-Benson, né, nós vamos ter a formação de elementos diferentes lá. Mas isso, devagarzinho, a gente chega lá. Algumas questões que, algumas questões que aparecem na prova, né? É exatamente uma figurinha assim, ó, muito simples, mas foi o primeiro experimento que deu início à descoberta de todos os fenômenos que ocorrem na fotossíntese. O experimento do Joseph Priestley. O Joseph Priestley fez o seguinte, ó, ele pôs um ratinho junto com uma velinha, aqui está separado, né? Mas dentro de um frasco ele pôs um ratinho e uma vela. Como tinha fogo nessa vela, essa vela consumiu o oxigênio. O oxigênio é carburante, né? Da queima. E consumiu todo o oxigênio. Automaticamente o ratinho morreu. Num outro experimento, ele pôs o ratinho junto com uma planta, e aqui não está aparecendo, mas ele pôs também, né, uma velinha. E ele viu que o rato ficava vivo por muito mais tempo. Então ele começou a desconfiar de que as plantas, e a velhinha também não apagava, né? Então ele começou a desconfiar que realmente as plantas, as plantas, os seres autótrofos, como plantas e algas, e cianobactérias, né, conseguem fazer a utilização da energia do Sol e liberar oxigênio. No primeiro experimento, ele só soube que havia liberação de oxigênio, né, nesse experimento. Mas foi o início. Como foi o primeiro cara que deu início, o vestibular pede essa experiência aqui. Qual que é o resultado? Por que o ratinho morre? Por que nessa aqui ele não morre? Então, se cair, assunto baba, assunto que vocês respondem com um pé nas costas. Já agora,
Vamos começar a ver. Hoje, nós já sabemos muita coisa. Opa, eita, né? Nós já sabemos muita coisa da fotossíntese. Tá? Inclusive, sabemos como é que é a fórmula dela. Então, a fórmula simplificada da fotossíntese está aqui, ó. Você tem CO2 mais água formando glicose e liberando o O2. Então, ó, aquele CO2 que eu falei para vocês que entra, mais a água, mais a energia luminosa, mais a clorofila, que tem que estar aqui, e você vai ter moléculas de C6H12O6, glicose, mais oxigênio que é liberado. Essa aqui, gente, é a equação simplificada da fotossíntese, simplificada. A equação completa é essa que vocês têm aqui embaixo. Ó. Tá? Observe que aqui você tem água, né, nos reagentes e você tem formação de água nos produtos também. Então, cuidado, porque já vi uma questão que falava a água só aparece nos reagentes. Não, por causa dessa aqui, ó, tá vendo a de cima? Não aparece, a de baixo aparece. Então, tem água aqui. Né? É lógico que, veja, vocês já aprenderam, né, em química que se tem, né, se dá para simplificar, a gente simplifica. Então, veja, se você cortar essa água com essa aqui, ela vai sumir daqui. Tá? Por isso que na equação resumida não aparece a água nessa partezinha aqui. Tranquilo? E outra coisa que, ó, eu vou falar nessa aula umas 100 mil vezes para vocês. Esse oxigênio que tem aqui, ó, ele vem da água. Então, a água é quebrada na fotossíntese. A energia que vem da luz é utilizada para quebrar a moléculazinha de água. Cuidado, porque, pela lógica, normalmente a gente chega e fala assim, tem CO2 aqui, né? Então, o carbono vai para a glicose, né? E o oxigênio é esse aqui que está se desprendendo. Quase acertou. O carbono realmente vai para cá, para a glicose. Mas esse oxigênio não é esse aqui. Esse aqui é o que vem da quebra da água. Nós vamos ver na sequência o que acontece com esse outro oxigênio ali. Tá certo? O CO2 ele só vai ser utilizado, gente, na última parte da fotossíntese. Então ele se mantém aqui. Tá certo? E já no começo da fotossíntese a gente vai precisar, né, de... Já vou até adiantar, vou contar o segredo para vocês já. Nós vamos precisar de hidrogênio. Né? Os prótons, lembram da respiração, que hidrogênio era próton, e os elétrons? A gente vai falar neles de novo aqui, né? Nos aceptores, etc., né? Dentro da fotossíntese. Por isso é que ela é um assunto quente dentro do vestibular. Por isso que ela é um assunto que a gente tem que saber e dominar ele legal. Então, veja, aqui ele fala, aqui embaixo, ó, né? Eu pus aqui embaixo para vocês, ó. H2O é fonte dos hidrogênios e dos elétrons que a gente vai usar na fotossíntese, tá? E aqui ficou meio borradinho, né? Por causa da plantinha. Mas o CO2 vai ser fonte do carbono lá na frente. É a última etapa onde a gente forma a glicose. Tranquilo? Vamos lá. Aonde ocorre a fotossíntese agora? Né? Aonde que ela vai ocorrer? Então, esse slidinho aqui, ó, mostra para vocês uma folha. Dessa folha, mostra para vocês uma célula, tá? Essa célula vegetal, tá vendo ali, ó, parede celular, etc. Lá dentro da célula vegetal, né, no hialoplasma, tá? Nós vamos ter o quê? Uma estrutura chamada cloroplasto. Essa estrutura cloroplasto é a que vai ser responsável pela fotossíntese. É uma organela que também é muito parecida com a mitocôndria. Tá? Então, muito parecida. Mas a função dela é diferente. Então, o que acontece? Nesse caso, dentro da clorofila, nós vamos ter essas pilhazinhas aqui, né, de tilacoides, chamadas de grana. Granum. Aqui tá invertido. Granum seria cada um deles, tá? Então, nós temos o tilacoide aqui, ó, o granum, tá? O tilacoidezinho, que é essa membraninha verde que vocês têm aqui. É no tilacoide que uma das partes da fotossíntese vai ocorrer. Então, ó, não esqueçam, tem duas partes aí dentro que vai ocorrer a fotossíntese. No tilacoide, que é essa membraninha que vocês têm aqui, tilacoide ou grano, não esquenta a cabeça. Então, aqui, ó, o tilacoide, certo? Na membrana do tilacoide. E também no estroma. O estroma, não é estrobino, é estroma, né? É a gelatina que tem aqui dentro. Tá? Então, a gelatina que está preenchendo toda essa estrutura aqui recebe o nome de estroma. Então, ó, nós vamos ter
tilacoide, participando das reações de fotossíntese, aonde que ocorre a fotossíntese, né, em dois locais, né, no tilacoide e no estroma. Como assim em dois locais ao mesmo tempo? Não. Uma parte da fotossíntese vai ocorrer no tilacoide primeiro e uma parte da fotossíntese vai acontecer no estroma. Então, vamos lá. No tilacoide, nessa primeira partezinha da fotossíntese, nós vamos ter um complexo chamado complexo antena. Nossa, professor, por que complexo antena? Porque ele vai captar elétrons, né? Então aqui, ó, é uma anteninha que vai ficar lá captando os elétronzinhos. E é aqui que nós encontramos a clorofila. Lembra o pigmento clorofila? Ai, mas não tem clorofila no estroma? Não. Clorofila está aqui, ó, no tilacoide. Tá? Ó a clorofila aqui, ó, ela parece um taquinho de golfe, né? E ela está enfiada aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha de cima e um negocinho para baixo. Essa aqui, gente, é a fórmula da clorofila. Se eu fosse fazer a fórmula da clorofila aqui, né, não tem no slidinho, mas se eu fosse fazer, ela seria uma porção de carbonos aqui, de elementos químicos, e continuando aqui para baixo. É uma molécula, isso aqui é a representação de uma molécula química. Então, ela tem uma cabecinha e daí uma caudinha aqui, ó. Essa cauda está colocada aqui dentro, fazendo um elemento chamado complexo antena. Isso eu não entendi, calma, não expliquei ainda. Só estou falando, por enquanto, das partezinhas que tem lá, tá certo? A gente vai para frente. Vamos ver mais, né, o que a gente pode tirar daí. Aqui, ó, uma amplificação do antena, tá? Do complexo antena que eu tinha falado para vocês, tá certo? Olha lá, ó. Aqui vocês estão vendo a clorofila aqui, tá? E aqui é que chega a luz. As clorofilas, gente, elas podem ser de diferentes formas. Nem todas as clorofilas são iguais. Nós temos a clorofila A, que tem em todos os organismos. Todos os organismos têm a clorofila A, tá certo? Todos os organismos. A clorofila B, que nós vamos ter também em muitos vegetais, né, nos vegetais em geral, nas algas e em algumas bactérias. Aqui a bactéria não tem, esqueci de falar para vocês, ó, a bactéria não tem clorofila A. E algumas bactérias lá que vão ter, algumas exceções. A clorofila C é muito comum nas algas. Então, como nós estamos falando das plantinhas, vamos falar no geral, nós vamos falar da clorofila A e da clorofila B. Professor, não entendi, não entendi. O que você não entendeu? Né? Qual que é a diferença da clorofila A e da clorofila... Não expliquei ainda, tá? A clorofila A e a clorofila B, a diferença delas é no tamanho da onda da luz que elas captam. Então, você sabe que a luz, né, a luz branca, é uma coisa bem importante, porque a luz branca, pode ver que algumas bactérias não vão usar luz branca, tá? Elas usam outros espectros de luz lá, ultravioleta, infravermelho. Mas a luz branca, por exemplo, ela tem vários comprimentos de onda, conforme a cor. Então vejam lá as cores do arco-íris. Cada cor do arco-íris tem uma onda diferente. A clorofila A e a clorofila B diferem exatamente nisso. Em qual dos espectros de onda elas vão pegar? Né? Qual dos comprimentos ela tem uma afinidade maior, tá? Então, essa é a diferença. Tá? Ah, mas qual delas? Já falamos para vocês. Tenham calma, né? Então, entendam aqui o complexo antena. O complexo antena está fazendo o quê? Ele está chegando a luz aqui e na clorofila ele vai estar estimulando os elétrons. Ah, professor, o que é estimular elétron? Lembra, gente, vocês sabem, é só parar para pensar. Mas eu não tenho tempo para parar para pensar. Você não deixa, você só fica falando, né? Então vamos lá, né? O que é excitamento de elétrons? Ih, professor, não vem nem sacanagem. Não, excitamento de elétrons, lembra? É quando um elétron passa de uma órbita, né? A órbita onde ele está, lembra das camadas? K, L, N, O, P, Q? Né? Que ele vai pulando de uma camada para outra. Então ele está numa camada, daqui a pouco ele pula para outra, daqui a pouco ele pula para outra e assim por diante. Né? Então, deixa vocês me verem aqui, né? Às vezes eu consigo explicar com a mão aqui. Né? Então eles vão pulando da camada K para a camada L, da camada L para M. Isso vai dependendo do elemento que você está fazendo ali. Por quê? Porque ele está recebendo energia. Tá? Ó, guarde bem, está recebendo energia e ele vai pulando de uma camada para outra. Tá? É isso que está acontecendo aqui nesse complexo antena. Ele está pulando de um elétron para outro. Isso está ocorrendo lá na membrana dos tilacoides.
tá certo? Professor, eu nunca vi isso. Já viu sim. Não, eu não vi não. Já viu. Aonde é que você viu? Quando você pega um relógio, né, que tenha lá aquela tintazinha fluorescente que você consegue enxergar no escuro, é o que você está vendo, gente, né? O que você está vendo lá? Você está vendo exatamente os elétrons sendo estimulados pelaquela tinta e saltando, né, as órbitas. Quando você apaga a luz, os elétrons começam a fazer o quê? Perder energia, eles não estão mais estimulados, você não está mais dando energia para eles. E eles começam a voltar nas suas órbitas. Lembra do fóton, que é o salto do elétron nas camadas? Cada fótonzinho que ele volta, ele emite luz. Como são milhões de elétrons fazendo isso naquela tinta, quando você apaga a luz, a tinta fica fluorescente, você consegue ver ela no escuro. O interruptor, né, de luz. Antigamente, os interruptores eram assim. Às vezes, na casa de vocês, até tem esses interruptores, né? Você apaga a luz e ele fica lá. Você sabe onde está o interruptor, porque ele fica emitindo um pouquinho de luz lá, que é a volta dos elétrons, né? Um pouquinho de energia, né? Na forma de luz, que são a volta dos elétrons. Então, vocês já viram isso. Tá? Nessa tinta, no relógio, alguns bonequinhos, etc., né, que brilham no escuro, estrelinha, muita gente tem estrelinha no teto, né, da casa, né, aquelas estrelinhas brilham, nossa, professor, eu tenho, que legal, você gosta, bacana, tá? Então tem lá as estrelinhas, tá? Então isso o que é? É o elétron saltando de uma camada para outra. Nossa, professor, como você falou disso, isso é importante para vocês conhecerem, tranquilo? Bom, aqui, ó, vocês têm o espectro de luz que eu tinha dito para vocês. Tá? Ó, aqui, ó, o comprimento da onda tá sendo dado para vocês em nanômetros. Então, verifique que você tem aqui, ó, alguns espectros de luz, tá? E que tem ondas diferentes, tá certo? É esses espectros de luz que nós vamos, o comprimento, né, da onda, que nós vamos falar com vocês. Observe aqui em cima, ó, a gente só enxerga aqui, ó, gente. Nós só enxergamos essa partezinha branca aqui. Você não consegue enxergar o ultravioleta, o infravermelho, o raio-x, você não consegue ver esses espectros de onda. Eles existem, mas o nosso olho não consegue ver. Nós temos os micro-ondas, as ondas de rádio, que a gente não consegue ver, né? Alguns seres têm esse espectro maior que nós, conseguem ver luzes que nós não conhecemos, não conseguimos. Por exemplo, que nem uma abelha, né, um inseto em geral, né, consegue ver, o artrópode em geral, consegue ver o ultravioleta e o infravermelho, coisa que a gente não consegue. Eles conseguem. A clorofila, tá, isso é importante, ela gosta da cor vermelha e da cor azul. Lembrar que a cor que... professor, mas o vegetal não é verde. Então, professor Estrubino, ele não gosta do verde. Não é que ele não gosta, ele não usa o aspecto verde da luz. Para a fotossíntese, a gente usa o azul e o vermelho. O que ele reflete é a cor que ele não está utilizando. A cor que nós vemos é a cor refletida. Quando, por exemplo, a luz bate num determinado ambiente, ela reflete até o teu olho. E aí você vê a cor. Quem usa, ou melhor, o aspecto de luz que se usa é o azul e o vermelho. Não esquecer, eu falei azul e vermelho. Falei azul e vermelho. Repitam lá, que nem uns loucos, para todo mundo na casa de vocês achar que vocês estão estudando. Nossa, meu filho está estudando. Azul e vermelho são as cores que são utilizadas na fotossíntese. Tranquilo? Bom, como é que é classificada a fotossíntese? Então, a fotossíntese ela foi dividida em etapas simplesmente para a gente entender melhor o que acontece. Não é que ela pare nessas etapas, né? Mas, para a gente entender, a gente vai olhando uma por uma que fica mais fácil. Então, existe a fase fotoquímica, né, da fotossíntese, e a fase bioquímica ou simplesmente química. E qual que é a diferença delas? A fotoquímica é a antiga fase clara. Ela era conhecida assim, em alguns vestibulares pode aparecer para vocês. A fase clara da fotossíntese é chamada fotoquímica. E a fase escura é chamada bioquímica. Nossa, mas era mais fácil. Por que eles não deixaram assim? Porque as pessoas confundem. A pessoa acha assim, que a fase clara acontece quando tem luz e a fase escura vai acontecer à noite, quando não tem luz.
Mentira, não é assim que acontece. Veja, é uma fase. A fase clara é a primeira fase. A fase escura, ela é a segunda fase e ela depende da primeira. Então, se não tiver luz, não vai acontecer a segunda. Mas então por que ela é chamada de escura? Porque ela não usa a luz para acontecer as reações. Mas tem que ter luz para a primeira acontecer. Ah, já não entendi nada. Então vamos lá, devagarzinho, é bem facinho de entender. A fase fotoquímica precisa de luz para iniciar as reações. Então vai iniciar essa fase, e depois vai passar para essa. Se não tiver luz, não acontece essa, e, consequentemente, essa aqui não vai acontecer também. Só que essa aqui vai usar os elétrons da luz, os fótons, enquanto que essa aqui não vai. Tá? Então é uma segunda fase, que não precisa, né, dos elétrons lá estimulados pela luz para acontecer, mas ela precisa passar por essa aqui. Então, resumidamente, é assim, ó, a fase... essas duas fases aqui, elas ocorrem durante o dia, tá? Durante a noite, como não tem luz, essa aqui, que é chamada fase escura, também não acontece. Tranquilo? Então, ó, as duas acontecem quando tem luz. Só que essa aqui não precisa. Então, se, por exemplo, vamos supor lá, que você mandasse no tempo, iniciava essa aqui, você chegava lá e mandava apagar a luz do mundo, tá? Essa aqui, por um tempinho, ainda ia acontecer, porque ela ia usar o que foi produzido aqui, mas depois ela ia parar. A fase fotoquímica, ela se divide em fotofosforilação. Nossa, professor Estrubino, que palavrão! Eu nunca vou... Não, muito fácil, ó. Fotoluz, fosforilação. Lembra do fósforo? Né? Então, ó, fotofosforilação vai ser reações lá de luz com os fósforos, que daqui a pouco nós vamos ver. E fotólise da água. Ah, e agora que eu não entendi. Fotoluz, lise, quebra de quem? Da água. Então, as duas fases aqui, ó, usam o foto, a luz. Por isso, fotoquímica. Fotofosforilação, tá? Fósforos, é a formação do ATP. Lembra do ATP? Então, tá aqui, ó. Né? E fotólise da água, quebra da água, aonde a gente vai estar liberando lá o oxigênio que sai para fora do vegetal, que sair para dentro não dá, né? Então sai, né, do vegetal e a gente usa para nossa respiração. Então vem do quê? Da quebra na presença de luz da água, fotólise da água. E a fase química é o chamado ciclo de Calvin-Benson, que é um ciclo muito parecido com o ciclo de Krebs, né? Lembra aquela voltinha que a gente estava lá? Na representação, tá? Não tem nada a ver com o ciclo de Krebs, usa outras enzimas, etc., mas é muito parecido lá com aquilo. Chegamos lá ainda. Tá? Então vamos começar com essa partezinha aqui, que é a fotoquímica primeiro. Então vamos lá. Fosforilação, então. Vamos começar pela primeira partezinha. A fosforilação já é dividida em duas. Então, a primeira parte da fotossíntese recebe o nome de fotofosforilação. A fotofosforilação pode ser cíclica. Nossa, o que é cíclica? Forma um ciclo, né? E pode ser acíclica. O que é acíclica? Não forma ciclo. Como nós vamos falar. A cíclica, ela acontece, lembra lá das clorofilas? Na clorofila A. E a cíclica na clorofila B. Agora sim, vamos ver cada uma delas aí para a gente entender. Mas antes disso, vamos dar uma resumida no que nós falamos até agora. Então, ó, primeira fase, né, fotoquímica ou fase clara. Aonde que está acontecendo? No tilacoide, já falei para vocês. A etapa química é a fase escura. Aonde que está acontecendo? No estroma. O que acontece na fase fotoquímica? Formação de ATP e NADPH, vai formar ATP e NADPH. Professor, NADPH, o que é isso? Lembra? Você tinha um NADH lá atrás. Agora aqui você tem um NADPH, tá vendo a diferença? Fósforo, né? Fósforo, tá certo? É o fósforo. Fosforilação, fósforo. Então, essa fase vai formar ATP e NADPH, que são aceptores do quê? De elétrons. Aqueles que vão pegar os elétrons que estão sendo quebrados aqui. Vou precisar de luz, vou precisar de água e vou liberar o oxigênio. Tá certo?
Na outra fase, eu vou precisar do CO2, então aqui agora vai entrar o CO2 para a gente formar a matéria orgânica. Mas para que eu monte, veja lá como é uma coisa bem lógica, para que eu emende carbono aqui, eu vou precisar de energia, que vem daqui. Então, a energia dos elétrons e hidrogênios que estão aqui vão ser utilizados para eu montar C6, ó, C6H12O6. E vai gastar energia. E quando gasta energia, ele vai usando a energia dessas moléculas e ela vai voltando na forma de ADP e NADP. Tá? Então, ó, voltaram para cá, para serem recarregadas de novo. Tranquilo? Então agora aqui nós vamos começar. Aqui é que mora o perigo. Aqui é que nós vamos ver o cíclico e o acíclico. Nossa, professor, já nem vou mais continuar. Eu vou desligar isso. Esse troço não serve para... Calma, eu nem expliquei ainda. Né? Você não vê que às vezes o desenho, o esquema é mais difícil do que a própria explicação. Primeira coisa que nós vamos ver, fotólise da água. O que é fotólise da água? A água é quebrada. E à medida que ela é quebrada, os elétrons vão entrando aqui nesse ciclozinho, tá vendo? Ó, os elétrons estimulados vão saltando de uma órbita para outra, vão ficando cada vez mais energizados aqui na 680, né? Vão ficando cada vez mais fortes aqui. O que você falou, professor? 680, que é o comprimento de onda, né, aqui da alfa, e vai excitando, e os elétrons vão subindo, porque eles vão recebendo energia, eles vão se afastando aqui no meio tem magnésio, né, que capta luz, e vão se afastando, vão ficando energizados, até que o receptor primário pega eles. O receptor primário, ele não tem força para segurar esse elétron. Lembra daquela batata quente que nós falamos na respiração? Acontece a mesma coisa aqui, ele fica e passa para frente. Quando ele passa para frente, veja, os elétrons começam a perder energia. Então aqui vai acontecer uma porção de reações que, graças a Deus, vocês não precisam saber, tá? Essas reações vão ocorrendo aqui e vão usando a energia dos elétrons. E o elétron vai caindo, vai perdendo energia. Só que quando ele volta, olha aqui, ó, ele saiu daqui, 680, e vai para 700, P700, tá vendo o P700? Professor, o que é o P700? Comprimento de onda, clorofila beta, tá? Ou clorofila B. Então ele subiu aqui da alfa e da A e começou a baixar, e vai lá para a clorofila B. Quando ele chega na clorofila B, novamente, né, a luz começa a excitar. E ele começa a pegar energia de novo e começa a subir até os receptores aqui. Muito eletrizado, tá certo? A energia que nós tínhamos, né, que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, que está sendo perdida, né, é a transportadora de elétrons, que vai formar ATP. Então aqui, ó, está se formando ATP, tá certo? Então, ó, está caindo, e a energia está sendo captada pelos ADPs e transformando ATP. Então, ó, de novo, essa primeira partezinha aqui, ó, energizou os elétrons, subiu o elétrico, né, subiu com muita energia, né, começa a perder energia, e à medida que a energia vai sendo perdida, ela vai sendo usada para grudar lá, né, um fósforozinho na molécula de ADP, e vai se formando moléculas de ADP. Aí o elétron sem energia vem para cá. Novamente aqui a luz excita os elétrons, eles começam a pular de órbita e começam a subir com bastante energia. Lá eles começam agora, né, o receptor primário começa a largar esses elétrons energizados, e à medida que eles vão perdendo energia, eles vão produzindo o quê? Os NADPH. Eles vão pegando os hidrogênios. Da onde os hidrogênios? Da quebra de água. Água tem hidrogênio. Ele vai pegando os hidrogênios e vai se transformando em NADPH. Né? Não é NADH, é NADPH. Mas o fósforo já estava na molécula. Então ele pega hidrogênios. E aí o que acontece? Esse elétronzinho, né, vai sendo usado a energia dele até que acabe. Isso que nós estamos vendo com vocês aqui vai acontecer primeiro no fotossistema 2. Então, o primeiro que aconteceu, fotossistema 2. E o segundo que aconteceu, fotossistema 1. Professor, você não está equivocado? Você não errou? Né? Por que eu errei? Porque aqui está escrito fotossistema 2 e aqui o fotossistema 1. E ele aconteceu primeiro no 2, você falou, e depois foi para o 1. Não está invertido? Não. Mas então por que aqui é chamado fotossistema 1? Porque foi o primeiro a ser descoberto.
Quando se estudou a fotossíntese, descobriu-se primeiro esse sistema aqui, formador do NAD, no NADPH, digo. E depois descobriu-se esse. Então ele ficou com o nome fotossistema 1 e fotossistema 2. Mas isso aqui ocorre ao contrário, né? Primeiro acontece no 2 e depois no 1. Agora observe que legal. Os elétrons aqui, né, da hidrólise da água, né, da fotólise da água, eles vieram para cá, desceram, vieram para cá, formaram o NAG e sumiu. O elétron sumiu. Como o elétron não voltou para cá, esse processo é chamado de processo, olha aqui embaixo, ó, acíclico. Não formou ciclo, certo? E aí, o que acontece? Aí nós vamos para a fase cíclica. Nossa, professor, tem mais, mas essa é bem facinho. Em casos, né, que não há quebra da molécula de água, né, que é no fotossistema 1, ou seja, naquele segundo, só acontece no fotossistema 1, que é a segunda etapa, fotossistema 1, segunda etapa, fotossistema 1, segunda etapa, que a luz vem e vai fazer o elétron subir. O elétron sobe e aí, veja, mesma coisa, começa a perder energia e vai perdendo energia e essa energia vai sendo transformada em ATP, mas o que acontece? Não tem água, não tem os hidrogênios para formar os NADPH. Então o elétron vem e volta para a clorofila. De novo ele é excitado pela luz e sobe lá e começa a descer. Então, enquanto tiver luz, isso aqui está acontecendo. Essa fase, esse processo, é chamado de processo cíclico, porque, veja, subiu, energia, desceu, voltou, subiu, desceu, voltou, subiu. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um ciclo. Então, por isso, esse processo é chamado de processo cíclico. Isso que eu falei para vocês, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, é a primeira parte da fotossíntese, a parte mais importante, porque nós formamos ATP e formamos NADH, que vai ser, NADPH, digo, que vai ser usado na próxima etapa. Se não acontecer a fase clara, que é essas duas fases que eu mostrei para vocês, não acontece fotossíntese. Então, à noite, sem luz, para excitar os elétrons, não acontece. Ah, professor, mas e se eu acender uma luz? Aí você vai começar a excitar os elétrons. E a fotossíntese ocorre. Nossa, a fotossíntese ocorre com a luz acesa, então, dentro de casa, se for fluorescente, sim. Você vai estar lá estimulando a fotossíntese das plantas. Então é por isso que a minha planta está morrendo de tanta energia que ela está produzindo. Pode até ser, porque as plantas elas precisam também de períodos de descanso, mas é muito difícil. Normalmente a planta aguenta tranquilamente. Tá certo? Tranquilo? Ah, professor, como é que é? Então vou mostrar para vocês aqui de uma outra forma agora. Nossa, agora sim complicou tudo. Tá vendo aqui, ó, esse verdinho que vocês têm aqui? Esse é a primeira etapa lá da fotossíntese. Fotossistema, opa, passei até um a mais aqui, né? Fotossistema 2, tá vendo? Vamos ampliar aqui, ó. Então, isso aqui, ó, fotossistema 2. O fotossistema 2 está ocorrendo aqui. E aqui, ó, nesse outro verdinho, o fotossistema 1, tá vendo? Ó, fotossistema 2, fotossistema 1. Aqui está ocorrendo o quê? Ó, a fotólise da água. Está liberando o oxigênio, que vai fugir, está liberando hidrogênio, está liberando elétrons. Os elétrons, lembram, chegam lá no fotossistema 1. E aí são estimulados e começam a pegar energia. E à medida que pegam energia, vão subindo aqui. Aí o que acontece? Ó, começam a perder energia e vão descendo, mas enquanto eles fazem isso, eles vão produzindo ATPs. E, ao mesmo tempo, eles vão forçando os hidrogênios, para o lado da membrana, para o interior do tilacoide. Lembra que o tilacoide parece uma bolinha, assim, Parece uma moedinha, Então, ele está forçando esses hidrogênios para dentro daquela partezinha oquinha que você tem lá no tilacoide, tá certo? E vai enchendo de hidrogênio. Chegou aqui, o que vai acontecer? Vai ser estimulado de novo e aí ele vai ter aqueles dois ciclos, Ou ele volta, tá? Fazendo a parte cíclica, ou os elétrons são consumidos. Nesse pedacinho aqui, o que você está produzindo? NADPH.
H. Então está produzindo lá os captores, né, os raptores de hidrogênio, tá certo? E mais hidrogênio é forçado para o lado de lá. É a ATPase, ou ATP sintase, que é exatamente aquela moléculazinha que vai pegar os hidrogênios, passar aqui por dentro, ligar os hidrogênios aos ADPs, então ó, mais ADP vai ser formado aqui, formando ATPs. Tá? Então, no final, a grande quantidade de ATPs vai ser formada aqui, ó. Então aqui quebrou, levou os hidrogênios para lá, os elétrons foram estimulados, fizeram todo o ciclo agora, né, tem mais hidrogênio do lado de fora do que do lado de dentro, os hidrogênios tendem a passar por essa molécula gira, e quando ela gira, igual na respiração, ele vai formar ATP. Aqui é igual, tá? Aqui é igual. Aqui vai formar ATP no final da equação. Para terminar a aula, o que até agora nós consumimos da equação geral? Nós fizemos a fotólise da água, nós usamos a água e usamos o oxigênio. Então, usamos a água aqui, o oxigênio aqui. O que nós ainda não vimos? A principal parte, que é a formação, né, da glicose e o CO2. Então, a utilização dessa parte da equação e dessa a gente só vai ver na próxima aula de fotossíntese. Então, só vimos isso aqui, ó, com isso aqui e isso aqui. Não vimos essa aqui ainda, essa aqui só na próxima aulinha, né? Um abraço para vocês. Tranquilo? Valeu!